Resolvi testar um formato novo aqui para contar uma coisa diferente. Algo que eu comecei lá no Instagram e que eu queria dividir com vocês. Eu já contei para vocês algumas vezes aqui a minha história e toda a dificuldade, tudo que, de certa forma, eu já passei com relação às mentorias que eu tive, as coisas que aconteceram comigo aqui no digital a ponto de eu quase perder a minha essência, quase perder a minha marca. E com isso, com esse resgate, vamos dizer assim, eu tinha uma trava. Eu não conseguia produzir conteúdo com a leveza, vamos dizer assim, que eu produzo em outras redes sociais no Instagram. Então eu fiz as contas e faltam mais ou menos uns 100 dias pro meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de novembro. E até o dia do meu aniversário eu queria voltar a produzir conteúdo no Instagram com muito mais leveza. E eu queria dividir isso, tanto aqui quanto no Instagram. Porque realmente tem sido um bloqueio tão grande por tudo que eu já vivenciei, por tudo que eu passei, e talvez seja coisa bem psicológica. Coisas que vocês olhem e falem assim, não, talvez essa pessoa precise de um psicólogo, né? Mas não tem problema, já tem acompanhamentos, tá tudo certo. Mas realmente é uma dificuldade que eu tinha. Eu venho fazendo newsletters pro Substack, eu venho fazendo conteúdos aqui pro YouTube, onde eu me sinto muito mais leve, muito mais à vontade para conversar do que no próprio Instagram. O Instagram eu sempre me sinto um pouco amarrada, um pouco presa, eu tenho que cuidar o que eu vou falar, eu tenho que roteirizar tudo que eu vou falar, porque eu tenho uma quantidade de tempo certa, eu tenho que, sabe, tudo precisa ser extremamente detalhado, não que aqui não seja, não que aqui eu não faça, mas é que eu faço uma coisa muito mais leve, muito mais desprendida, porque eu sinto que eu estou conversando com as pessoas que estão me assistindo. Como se literalmente eu estivesse aqui, sempre acompanhadinho, tomando um café com você que está aí do outro lado. E de certa forma, falando o que eu penso, desabafando algumas vezes, mas trocando ideias, compartilhando. Lá eu sempre sinto que é como se eu tivesse que criar um monólogo, ou como se eu tivesse que desempenhar um papel que demonstre que eu sei mais do que talvez eu saiba sobre alguns assuntos, onde eu precise demonstrar que eu tenho autoridade em tudo. Então, quando eu mostro que eu tô fazendo natação, parece que eu preciso nadar tal qual o César Cielo. Ai, geração Z acho que nem faz ideia quem é o César Cielo, né? Michael Phelps também não, né? Gente, não sei quem é um nadador top pra fazer uma comparação. Mas é mais ou menos isso. É como se tudo tivesse que ser extremamente perfeito. Como se eu não conseguisse trocar uma ideia. Porque eu sou uma excelente designer, eu sou uma excelente estrategista, eu entendo, modéstia à parte, muito de conteúdo, de marketing digital, as coisas que acontecem por lá, mas tem outras coisas que não. E às vezes eu só quero dividir as minhas pinturas, né? Que é livro de colorir, mas não é o Bob Goods. É o que veio antes, é a Floresta Encantada, porque eu sou a mais velha, né? Então, às vezes eu só quero dividir, só quero compartilhar, só quero dividir conquistas, só quero dividir algumas coisas e parece que eu não consigo, porque tudo tem que ter um contexto de ensino ou de venda ou de entretenimento. Eu não tô dizendo que eu quero postar por postar, mas às vezes eu quero postar para gerar conversa, para gerar um diálogo, para gerar um debate. E de novo, pode ser que isso seja extremamente possível e é só algo que esteja me travando. Por isso que eu me propus a fazer essa produção de conteúdo por lá de uma maneira mais leve, tentando trazer um pouco do que eu trago aqui para lá. Ah, e eu entendo que plataformas têm as suas próprias comunicações e as suas formas de abordagem, perdão. Mas eu também vejo que boa parte dessa questão onde a gente cria comparações exorbitantes, onde a gente cria frustrações que são absurdas, boa parte acontece
por lá justamente porque a gente não quebra esse padrão, não quebra essa comunicação exacerbada de eu ser extremamente perfeita, né? Não que, de novo, não vou sair por aí de tudo que é jeito ou mostrando as coisas de qualquer jeito. A ideia é que seja leve. Que se eu quiser trazer, me sentir à vontade de trazer, eu vou trazer. Porque eu entendo que tem muita coisa que a gente precisa da beleza, a gente precisa da qualidade, a gente sabe disso. Eu sou designer, né? A gente entende o poder que tem a beleza, a estética, mas às vezes eu só quero dividir a mensagem. Eu só quero compartilhar alguma coisa, algo que eu tô aprendendo ainda, algo que eu quero saber se as pessoas ao meu redor estão aprendendo e eu quero dividir isso com elas. Quero trazer esses pontos com elas, sabe? E eu não me sinto particularmente tão à vontade em fazer isso por lá. Por N motivos, pode ser exatamente por tudo que já aconteceu, porque o processo onde eu me vi de outra forma, ou eu me vi sendo outra pessoa, eu vi lá, né? Foi nessa plataforma que eu vi a forma com que eu estava me deixando ser moldada. E talvez o meu bloqueio com relação à produção de conteúdo seja esse. Enfim, eu queria trazer aqui que eu vou começar esse processo lá e que eu gostaria de dividir com muitos de vocês aqui como é que tá sendo e como é que vai ser. Eu fiz um Reels para lá ontem. Hoje eu tenho a ideia de fazer mais um outro post que me veio na cabeça e eu quero ver como é que ele vai ficar depois de pronto. E quero vir trazer aos poucos a comunicação que eu tinha, que era uma comunicação muito mais fluida, era uma comunicação do que eu estava aprendendo, era uma comunicação do que eu estava colocando em prática e vendo resultado, que é uma coisa que eu tenho trazido um pouco mais para cá e que eu quero tentar levar para lá, assim como eu tenho levado para outras redes. E vou dividir aqui nesse quadro como é que vai funcionar, como é que vai ser esses 100 dias de produção de conteúdo no Instagram, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira que eu não fique refém da plataforma novamente e que eu consiga sim me enxergar, consiga sim ver o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, mas que eu ainda consiga ver a minha essência refletida por lá. Enfim, era isso, uma ideia diferente, com um tempo de vídeo diferente e que eu gostaria de trazer ao longo dos meses, ao longo das semanas, como é que está sendo essa experiência. Espero que vocês gostem, espero que vocês queiram acompanhar isso comigo, espero que eu possa ajudar muitos de vocês, possa inspirar de alguma forma e que mais do que a produção de conteúdo, mais do que o posicionamento em si, a gente consiga ser nós mesmos o máximo que a gente puder, para que a gente consiga trazer a nossa verdade, para que a gente consiga trazer o nosso ponto de vista, tudo aquilo que a gente acredita, e dividir, compartilhar e poder trocar ideia, que eu acho que é o principal disso tudo. É isso. Até!